Pessoal, na última apresentação que nós fizemos sobre atendimento presencial, a gente falou sobre o estilo sensitiva de atendimento. Então, nessa apresentação aqui, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Então, a gente tinha falado que o atendimento da sensitiva, ele segue um estilo com descrição e elegância, ele é baseado nessas duas características. E por que que é importante que vocês conheçam, que a gente conheça o que significa esse tipo, esse estilo? Porque quando a gente veste o uniforme da empresa, a gente veste o uniforme da sensitiva e a gente assume o posto de trabalho para atender o cliente, tanto presencial quanto pelo telefone, né, quanto a via remota, aos olhos do cliente, a gente é a empresa, né, a gente representa a empresa, o que a gente faz, as nossas atitudes representam a empresa. Então, é importante conhecer o que é o estilo sensitiva, porque é ele que vai nortear as nossas atitudes no ambiente de trabalho. E talvez até sirvam para as nossas relações pessoais, algumas coisas que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Então, primeiro, é importante a gente ter uma definição do que é a discrição. Então, a discrição é a qualidade de ser discreto. É uma pessoa que age sem chamar atenção, sem cometer excessos. Então, uma pessoa que pensa antes de falar, que pensa antes de comentar alguma coisa ou tomar uma atitude. É uma pessoa sensata, ela age de forma discreta. Dentro do nosso ambiente de trabalho, ali dentro do atendimento, na prática, como são essas atitudes discretas? Então, manter o tom de voz compatível com o ambiente de trabalho, gargalhadas, comentar coisas altas em tom de gritaria, isso não convém muito ao ambiente de trabalho. Uma outra atitude importante, não fazer comentários sobre o cliente na frente do outro. Isso chama a atenção de quem está ouvindo, não é uma atitude discreta, né? É, uma outra coisa também, às vezes a gente fica assim um pouco tentado, aquele cliente que frequenta mais a farmácia, que vem mais vezes, que a gente já conhece até um pouquinho da história dele, ele acaba gerando um relacionamento e ele acaba criando alguma intimidade com a gente. A gente tem que evitar corresponder a essa intimidade, não ser grosseiro nunca, mas evitar algumas expressões, tipo querida, amorzinho, né, contato físico, toque físico, essas coisas a gente deve evitar, né, deixa para o cliente tomar a iniciativa, mas a gente procurar não corresponder com essas afirmações mais íntimas, nessas palavras que trazem um pouco mais de intimidade. Uma outra coisa importante também é a gente evitar assuntos pessoais. Assuntos pessoais, eles não devem ser tratados na frente do cliente. Se você tem algum problema, trouxe algum problema, fica com ele, conversa com a sua colega num ambiente mais discreto, dentro da farmácia, mas nunca na frente do cliente. O que vem a ser, então, a gente falou um pouco sobre discrição, e o que vem a ser, então, a elegância? A elegância, ela é um conjunto de características que formam a imagem da pessoa. Às vezes a gente tem a tendência a achar que elegância está ligada à roupa que a pessoa usa, ao sapato, à bolsa de grife, mas não é nada disso. É um conjunto de formas como você trata o outro, o seu tom de voz, a sua educação, a sua civilidade, o respeito que você tem ao limite do outro. Isso tudo mostra, faz de você uma pessoa com atitudes elegantes. E onde aparece dentro do estilo sensitiva, onde aparece, as suas atitudes aparecem, né? Você mostra o seu estilo sensitiva na sua imagem. Então, quando você tem um uniforme impecável, unhas limpas e aparadas, os cabelos presos e alinhados, ou seja, não somente preso lá com uma caneta atrás da cabeça e prendendo o cabelo, mas de forma alinhada, que você cuidou daquele cabelo, que você penteou ele para trabalhar, na sua atitude, no seu corpo, a forma ereta como você atende o cliente, ou seja, com os ombros bem posicionados, você está com vontade de atender a cliente, você mostra uma disposição para estar atendendo ele. Às vezes a gente tem a tendência de ficar preenchendo um formulário e esquecer de olhar para o cliente, e isso é muito importante, passar essa atitude positiva. Você é importante nesse momento, eu estou te prestando um atendimento.
e no comportamento, né, nas informações claras e precisas, respostas com paciência, prometer e cumprir o que prometeu, isso é super importante, passa uma seriedade, que ele é importante para a empresa, que ele é importante para você. Conhecer os produtos e os procedimentos, a gente já falou isso na outra apresentação, isso traz uma segurança para você e você acaba fazendo um atendimento com elegância, né? Porque você passa para o cliente uma segurança. Esse conjunto de características que a gente está falando aqui, ele transmite uma mensagem para o cliente, né? Na sua imagem, na sua atitude, o seu comportamento, transmitem uma mensagem para o cliente. E essa mensagem diz que você se importa com a sua aparência pessoal, com a sua higiene, né, que você tem uma autoestima elevada, e eu sempre digo, né, que você não saiu de casa à toa, você saiu de casa, você enfrentou o trânsito, o ônibus, o metrô, e você veio até o seu local de trabalho para fazer um bom trabalho, para fazer um bom atendimento, né, para você contribuir de alguma forma para a saúde daquela pessoa, para o bem-estar daquela pessoa que está ali dentro da empresa que veio te visitar, né? De que forma que a gente pode aplicar o estilo sensitiva no dia a dia, na prática? Então, algumas coisas eu já comentei, mas vamos reforçar que manter o entusiasmo e o sorriso no olhar, né, atender aquele cliente com um sorriso no olhar do início ao fim do atendimento, mostra o estilo sensitiva, de ser elegante, de ser discreto, procurar entender o que o cliente precisa, não fingir que está ouvindo, mas realmente ouvir o que ele trouxe para você, ouvir o que ele precisa de você, né? E isso mostra uma atitude elegante, você ouvir a pessoa. Uma postura confiante, uma postura física confiante, né? Passar uma disposição, não ter aquela atitude dos ombros caídos, cabeça baixa, e dar pouca atenção ao que ele está falando. Isso não é muito compatível com o estilo que a gente quer no nosso atendimento, né? Tratar com cortesia e respeito em qualquer situação. A gente vai falar mais para frente do cliente difícil, do cliente que às vezes vem com alguma atitude grosseira, né? Então, mesmo nessa situação, a gente tem ferramentas para cuidar desse cliente, para tratar ele de forma elegante e discreta. Tudo isso acontece quando a gente fica mais fácil da gente colocar em prática, quando a gente conhece um pouquinho a gente mesmo, né? Como eu reajo diante dessa situação? Como eu sou diante de outra situação? Então, eu trouxe aqui uma coisa só para ilustrar essa apresentação, que é a importância do autoconhecimento. Esses dois psicólogos, o Joseph Luft e o Harry Ingram, eles desenvolveram um estudo para entender um pouquinho como nós mesmos nos vemos e como as outras pessoas nos veem. É importante a gente se conhecer, né? Então, eles falaram de 4 tipos de eu. O eu aberto, que é assim, quando existe uma característica conhecida por nós e qualquer pessoa que conhece a gente observa a mesma característica. Por exemplo, você se acha uma pessoa organizada e todo mundo que convive com você também acha, concorda? E diz, comenta que você é uma pessoa organizada. Depois tem o eu secreto. É quando, por exemplo, você diz para alguém que a pessoa é estressada e ela fica espantada, né? Você diz que é uma pessoa estressada e a outra pessoa fica espantada. Não, mas peraí, você não é estressado, eu não vejo você. Vejo você como uma pessoa calma. O eu cego é quando diz que você, por exemplo, alguém diz que você é muito autoritário e você fica espantado, porque você não se vê como autoritário, você não vê essas atitudes em você. E aí é interessante que nessa relação que a gente tem com as outras pessoas, a gente acaba tendo feedback, né, dessas pessoas que ajudam a conhecer, a gente a conhecer esse eu cego, coisas que você não vê em você mesmo. Uma outra coisa, um outro eu que eles colocaram nesse estudo era o eu desconhecido. São características que nós conhecemos e que os outros desconhecem. Nós e os outros desconhecemos. Então, por exemplo, às vezes você passa por uma situação de extremo estresse ou de precisa de uma reação rápida e você tem aquela reação e depois você fala, nossa, como eu consegui sair dessa? Como eu consegui fazer isso? Nem eu sabia que eu tinha essa característica, né? Ninguém sabia, nem você sabia.
Então, eu trouxe isso aqui só para ilustrar como é importante a gente ter esse autoconhecimento, porque às vezes você tem atitudes que as pessoas dizem que você não conhece essa atitude, então é hora de você trabalhar em cima dela, né? O que eu estou fazendo que eu posso melhorar? O que eu tenho como característica que eu posso melhorar? Se você quer prestar um bom atendimento, você precisa se conhecer melhor, você precisa identificar essas habilidades em você. Eu estou fazendo isso bem, eu estou fazendo isso mal, aqui eu posso melhorar, aqui eu tenho condições de crescer, de entender melhor como eu me comporto, né? Se várias pessoas estão dizendo que você tem uma característica, para um pouquinho e pensa naquela característica que os outros estão dizendo. Será que dá para você mudar? Será que dá para você melhorar? Será que dá para você reforçar essa característica? Mas é importante que você não acredite em uma pessoa só, tá? Às vezes uma pessoa só fala de determinada característica sua e não é bem assim, né? Às vezes aquela pessoa está fazendo uma projeção em você, aquilo não é verdade. Então, cuidado para não baixar a sua autoestima se uma pessoa só falar de determinada característica sua. Então, entender um pouco essas relações interpessoais, investir um pouco no autoconhecimento, vai ajudar a gente a também entender um pouco do cliente. E aí eu queria trazer aqui para vocês, na prática, né, como que a gente pode atender determinados tipos de cliente, algumas ferramentas para que vocês usem durante o atendimento que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, como atender aquele cliente difícil, né? Então, um cliente que você explica, ele não entende, você explica de novo, ele não entende, ele está sempre puxando a corda para o lado dele, né? Então, sempre baixa o tom de voz quando o cliente estiver irritado e nervoso, mantenha a postura, não se altere. Se você domina o processo, se você domina o que você está falando, domina no sentido de que você sabe o que você está falando, você tem segurança, é só manter a postura. Ele, no final, quando ele tiver o problema dele resolvido, que você passar para ele a solução, provavelmente ele vai se arrepender de estar entrado nervoso e vai até se arrepender do que fez. Aí você pega um cliente nervoso, né? Como é que você vai tratar esse cliente? Deixa ele desabafar, não interrompe ele, deixa ele falar, por mais difícil que seja você esperar ele terminar, espere ele terminar, ouve o que ele precisa e use a psicologia, ou seja, sabe que ele está nervoso, que ele quer ser ouvido, então percebe que no final do atendimento, se você administrar bem esse atendimento, se você responder a ele com segurança, provavelmente ele vai até te pedir desculpas de algumas atitudes que ele tomou. E se ele te pedir desculpa, se isso acontecer, parabéns, né? É sinal de que foi feito um trabalho profissional aí, você se atendeu ele com profissionalismo. O outro tipo de cliente que a gente tem é o cliente arrogante, né? Aqui até a figura mostra, ele é o centro de tudo, ele quer ser tratado como um rei, né? Ele sempre tem razão, mas saiba que ele não é só arrogante com você, normalmente ele é arrogante com a vida, e não vai ser você ou eu que vai mudá-lo, né? Não tente fazer isso, não tente dizer para ele que ele está errado e que ele precisa mudar. Sua vida vai se incumbir de fazer. Seja profissional, responda o que ele pergunta, informe o que ele precisa, jamais use de arrogância, deixe somente ele ser arrogante. Você sempre vai ser cordial e educado e vai terminar o seu atendimento respondendo o que ele precisa. Por que a gente está falando um pouquinho sobre cada um desse tipo de cliente? Porque esse é um papel da farmácia magistral. O cliente, quando vem na farmácia magistral, ele não é diferente de qualquer outro cliente que procura um atendimento na área de saúde. Normalmente ele tem uma queixa física ou ele tem uma queixa psicológica, né? E ele precisa de alívio para essas dores dele, para alívio das dores, e ele está buscando uma qualidade de vida. E nós, como profissionais da área de saúde, precisamos dar esse acolhimento técnico para ele, ou seja, atender a prescrição dele e o acolhimento emocional, que é entender que essa pessoa tem algum tipo de necessidade física ou necessidade psicológica. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma com essas ferramentas, tanto para o atendimento que a gente presta dentro da farmácia, quanto na vida pessoal também, alguma coisa fique para vocês. Muito obrigada e um abraço.